Olá, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio que saiu em mais de 200 emissoras nesta terça-feira, 9 de setembro. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Hoje reiniciou-se o julgamento de Bolsonaro e os demais acusados de uma conspiração de golpe. Narrativas no inquérito, não há materialidade, não há factual, não houve golpe, ninguém tinha arma para isso, confundiu-se uma manifestação que foi uma explosão da paciência de quem estava há muito tempo lá sonhando com Bolsonaro ter perdido a eleição. Mas aí eu resgatei, sem querer, eu vi aqui um recorte de um artigo meu que saiu nos jornais no dia 19 de agosto de 2020, que o título é Preconceitos. Aí eu estou mostrando aqui que o ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE, disse que a próxima eleição de 2022 poderia conter um cavalo de Troia do autoritarismo e que seria bom para a democracia se Lula tivesse podido ser candidato em 2018. Ou seja, um juiz do Supremo já expressando tudo, né? Aí eu comento isso e mostro que o único voto contrário a fustigações do PSOL, da Rede, do PT, recorrendo ao Supremo para atrapalhar o governo Bolsonaro, foi do ministro Marco Aurélio. Ele foi voto único numa votação naquela semana, 9-1. Era um pedido do Partido Socialista e da Rede, né, impedindo que a ABIN compartilhasse informações de outros órgãos públicos e tal. Aí ele disse, o ministro Marco Aurélio, recuso-me a julgar com base em preconceitos. Depois ele negou uma liminar que pediu o afastamento de Paulo Guedes, o PDT pedindo o afastamento de Paulo Guedes. Depois eu falo o PSOL, o PSB entrando contra a reforma da Previdência, e aí o ministro Alexandre de Moraes diz que está havendo a tirania da maioria. É uma falácia, né? Porque é a maioria que governa. Democracia é a vontade da maioria, não é a tirania da maioria. Inverte-se tudo. Por isso eu gostaria... Eu não vejo televisão, a menos... Eu só vejo aquele canal que o Oi Luiz mostra. Eu nunca vi ninguém fazer alguma ressalva sobre o discurso de Lula em rede nacional na véspera do 7 de setembro. Todo mundo baixou a cabeça e achou, sim, é verdade. E eu queria mostrar aqui algumas coisas que não foram. Por exemplo, ele disse, o 7 de setembro representa o momento em que deixamos de ser colônia. Não. Foi no 2 de setembro que deixamos de ser colônia que a princesa regente Leopoldina assinou a separação de Portugal. O 7 de setembro foi só o grito, né? Foi simbólico, quando ele recebeu a comunicação que a mulher dele havia, como princesa regente, ele não estava, digamos, regendo, quando ela, perante o Conselho de Estado, separou o Brasil de Portugal. Depois diz assim, na época da colonização, nosso ouro, nossas madeiras, nossas pedras preciosas, nada disso pertencia ao povo brasileiro. Agora tampouco pertence. O ouro é do Estado brasileiro, né? E pedras preciosas também são do Estado brasileiro, e as madeiras são aquelas que são contrabandeadas para fora. É incrível. Aí diz assim, somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo brasileiro. Não, estamos sendo incapazes de cuidar da nossa terra e da nossa gente, né? Os chineses estão comprando minas,
os contrabandistas estão entrando, a droga está entrando, a gente não produz cocaína aqui no Brasil, a cocaína entra, né? Grupos guerrilheiros entram, e não é de agora, é de muito tempo. E o nosso povo não é bem cuidado, porque a insegurança pública deixa o povo apavorado, né? Aí diz assim: foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. Felizmente, ele está fazendo um ato de contrição em nome dos políticos egoístas, né? Isso a gente tem visto, né? A soberania está no dia a dia da gente. Sim, está, né? E a gente nota que o crime organizado tem soberania sobre territórios do Rio de Janeiro e da Amazônia, e de rios da Amazônia, né? Está na proteção, soberania é apoio aos jovens para que tenham um futuro melhor. Qual apoio? É um ensino que ensina matemática, ensina português, né? Capacita as pessoas para ganharem mais, para terem bons empregos, para vencerem na vida? Ou o ensino está fazendo catequese ideológica e não ensina nada, aliás, ensina errado, a tal de cartilha do... fez aniversário hoje até, uma coisa de alfabetização aí que não alfabetiza. É incrível. Quando eu entrei no primeiro ano primário, e não era governo militar, não, né? Eu já estava alfabetizado no pré-primário. Hoje o sujeito está no segundo ano, terceiro ano, não está alfabetizado, né? Teve coragem de fazer a maior operação contra o crime organizado da história. Como deixou que o crime crescesse tanto? Por que deixou? Né? Porque, inclusive, a gente sabe que o crime está infiltrado no Estado. Defender nossa soberania é defender o Brasil. Ótima frase, agora explique o que é soberania, para a gente saber. Aí está falando das redes digitais. Não, elas não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news, discurso de ódio. Uai, não precisa de censura, não. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem o Código Penal. É só aplicar. Não precisa criar coisa nova para fazer censura política na rede social. Eu só queria fazer essas observações, né? Quando ele... sim, só para terminar. Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição. Eu só vou registrar aqui que o presidente jurou perante o Congresso Nacional defender a Constituição. Está defendendo? De Brasília, Alexandre Garcia.